Olá, meu amigo, minha amiga. O canal do portal 497 é um espaço destinado às boas práticas. Essas iniciativas transformadoras que estão acontecendo em todas as cidades gaúchas. Aqui, meu amigo, minha amiga, nós acreditamos na força do exemplo, das boas notícias e naqueles que efetivamente estão construindo o desenvolvimento do nosso estado, os 497 municípios gaúchos. O canal 497, o portal 497, são iniciativas pioneiras que contam com o apoio de Ubra, maior e mais tecnológica, GovTech Summit, o maior encontro GovTech do país, que acontecerá nos dias 2 e 3 de junho no Centro de Eventos da PUC em Porto Alegre. Grupo Portal, soluções inovadoras para os órgãos públicos. E Bourbon, Zaffer e Bourbon, economizar é comprar bem. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre uma região próspera e diversificada na economia. Nós vamos conversar com o presidente da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESNI. Nós vamos conversar com o prefeito de Fagundes Varela, Nelton Carlos Conte. Canal 497, todo dia gera conteúdo, todo conteúdo gera transformação. A MESNI, a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, é uma das entidades mais antigas do Rio Grande do Sul. Ela completa, nesse ano, 60 anos de história. Com 36 municípios, ela representa, de fato, uma das regiões mais prósperas e com uma economia diversificada. Integram essas 36 cidades, integram, portanto, a associação, as cidades de André da Rocha, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Boa Vista do Sul, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, Coronel Pilar, Cotiporã, Fagundes Varela, Farroupilha, Flores da Cunha, Garibaldi, Guabiju, Montauri, Monte Belo do Sul, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Pádua, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Paraí, Pinto Bandeira, Protásio Alves, Santa Teresa, São Jorge, São Marcos, União da Serra, Veranópolis, Vila Flores, Vista Alegre do Prata, Casca, Dois Lajados, Guaporé, Marau, Serafina Corrêa e Vespasiano Corrêa. O presidente da MESNI, que é a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, é o prefeito de Fagundes Varela, Nelton Carlos Conte. O prefeito Nelton é professor universitário da Universidade de Passo Fundo, das mais reconhecidas, né? E também de outra grande instituição do nosso Rio Grande, que é a Universidade de Caxias do Sul. Ele é doutor em desenvolvimento regional, ele possui graduação em ciências contábeis e direito, especialização em contabilidade gerencial e finanças e mestrado em economia. Prefeito reeleito de Fagundes Varela, lembrando que candidatura única, que isso é, né, demonstração de força, de unidade da cidade em 2024. Querido prefeito, primeiro é um prazer poder conversar com o senhor. O senhor representa, né, como presidente de uma das regiões, como eu falei, mais próspera. E eu queria exatamente começar com isso, quer dizer, essa diversificação, nós temos aí um polo industrial, Caxias, Carlos Gomes, Farroupilha, Garibaldi. Nós temos o turismo, né, que é muito forte, né, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, enfim, outras cidades, mas também a produção agrícola. Essa diversidade econômica é a grande riqueza da região? Inicialmente, uma satisfação, Jairo, em poder conversar com o Portal 497, poder chamar prefeito Jorge, a quem eu tive a oportunidade de conhecer enquanto prefeito, né? Então, para nós é uma satisfação poder estar aqui conversando, falando sobre a nossa região da MES, né? De Fagundes Varela, e como você bem colocou de início, né, nós temos uma diversidade muito grande na nossa região. Nós temos Caxias do Sul, que é o segundo, se eu não estou perdido nas estatísticas, o segundo município mais populoso do estado, e ao mesmo tempo temos os municípios menos populosos do estado, que é no caso André da Rocha e União da Serra. Então, para a gente ver essa diversidade que é a nossa região. Então, mas numa questão única, uniforme,
é a questão do desenvolvimento econômico, né? Nós temos os maiores PIBs do estado do Rio Grande do Sul, estão concentrados na região da Serra, nos municípios que representam a MESNE, e temos essa peculiaridade de ter polo industrial, que está próximo de Caxias do Sul e o entorno, Farroupilha, Garibaldi, Carlos Barbosa, mas já temos um setor de serviço muito próspero, que é no caso do município de Bento Gonçalves, onde o turismo também já ganha uma dimensão bem forte, e esse potencial do turismo, acompanhando o modelo das hortênsias, ele vem avançando, já em municípios no entorno, como Vila Flores, e outros polos que estão, municípios que estão se estruturando para tal objetivo, né? E temos, na grande parte dos 36 municípios que representam nossa região, Jairo, mais de 20 têm população inferior a 20 mil habitantes. Então, a agricultura nesses municípios ela tem uma força muito grande. Então, temos potencialidades, mas temos desafios muito grandes à frente agora. Prefeito, e, falando exatamente de desafios, né? A questão exatamente por ser industrial e ser também com forte produção agrícola e turismo, ambas têm uma necessidade muito grande na questão logística, né? Como é que tá os gargalos, né? Quais são os principais problemas? Nós temos ali várias estradas, a 470, a 437, a 355, né? A 453, estradas estaduais e uma estrada federal. Como é que está hoje essa questão logística? Quais são as principais demandas da região, prefeito? Olha, vou dizer assim, vou segmentar já. Se a gente olhar no aspecto macro, nós temos boas notícias pela frente, né? Que é a questão do hospital não, desculpa, do aeroporto regional, que agora vai sendo instalado o aeroporto da Serra Gaúcha, ali em Riva, próximo a Caxias do Sul, que é entre Caxias e Gramado. Nós temos o porto de o porto meridional, que vai ser instalado em Arroio do Sal, que até na semana passada já estava em processo final de licenciamento ambiental, que para nós é fundamental, porque hoje toda a logística industrial tem que ir até Rio Grande, ou em alguns casos para os portos de Santa Catarina. Então são dois gargalos, digamos assim, que estão sendo resolvidos. Nós temos a questão logística das nossas rodovias, né? Nós temos duas rodovias principais federais, que é a 116, que passa por Caxias do Sul, chega a Alegre, e temos a 470, que liga Bento Gonçalves, Veranópolis, Bento Gonçalves, e que aí nós temos uma dificuldade significativa, que é a nossa Serra das Antas, que inclusive ocorreu toda aquela problemática em maio de 24. Estamos com essa rodovia em fase de construção, de reconstrução, e então esse é um ponto ainda a ser superado. Mas o principal ponto que fica, a gente divide sempre a nossa região da Serra em dois lados, vamos dizer assim, né? O lado para cada ponte e para lá da ponte. Agora o inverso aí depende do olhar, brincando um pouquinho. Então, o lado de Bento Gonçalves, que é o Rio das Antas que nos divide, o lado do Bento Gonçalves, Garibaldi, Caxias, Farroupilha, e o lado para cá, onde está Fagundes, também está localizado o nosso município de Fagundes Varela, que aí fica Veranópolis, Nova Prata, Fagundes Varela, Nova Bassano, Paraí, enfim, toda essa região, Guaporé. E no lado de cá a gente sofreu muito com a questão, já sofríamos com a questão da logística, ficamos sempre dependentes da rodovia 470, e agora temos um bom sinal, que é a pavimentação da rodovia 437, que é uma RS que vai ligar Vila Flores a Antônio Prado, e com esse caminho liga com Flores da Cunha e a Rota do Sol, que para nós encurta praticamente em 100 quilômetros, para quem vem de Paraí, Nova Araçá, para quem busca Caxias do Sul, e também essa rodovia que é a 355, que inclusive passa por Fagundes Varela, que vem de Veranópolis, vem por Fagundes Varela e sai em Guaporé, e aí liga com toda a região dos vales, Lajeado e toda aquela região. Então, nesse momento, essas rodovias já estão em processo de implantação, de pavimentação, o que nos dá um sinal positivo logo ali na frente, Jairo. E no outro ponto Perfeito. também, quando a gente fala em Sim. desafio, desculpa, Jairo, Não pode completar, prefeito.
porque nossa região, né, com algumas peculiaridades em polos de serviço, nossa região é altamente produtora, né? Principalmente nos municípios menores, mas tomares com Caxias do Sul como um grande porto industrial. E a reforma tributária, ela inverte todo esse processo. Então, a gente tem todo um processo de construção, de fomento à indústria, à agricultura, e com a reforma tributária que nos preocupa logo, logo aí, né? 2028 já começa um processo de transição, inverte-se essa lógica. Então, passa a ser o consumo a lógica, né, da matriz tributária, o que preocupa a maioria dos nossos prefeitos da MESD, Jairo. Prefeito, a região da Mesne, que é, como o senhor diz, uma região muito importante, um dos maiores PIBs do nosso estado, que nós temos aí, Caxias e toda a região, né? Polo metal mecânico, né? A vitivinicultura muito importante. Mas essa região também foi muito atingida, né? Com o evento climático extremo lá de 2024. Como é que está esse processo de recuperação, prefeito? Porque, claro, né, nós tivemos ali o Rio das Antas, né, que foi também uma região que foi muito atingida, muitas pontes foram destruídas, estradas vicinais foram afetadas. Como é que hoje está esse trabalho de recuperação na região? Olha, nos trabalhos mais micro, que eu digo internos às prefeituras, aos municípios, né, fruto de um grande trabalho dos prefeitos, mas apoio da Defesa Civil Nacional, apoio da Defesa Civil Estadual, em todos os termos, inclusive financeiro, já estão praticamente resolvidas. Nós voltamos ao estágio, ou estamos no estágio que estava em 2024. Agora, em questões maiores, como eu colocar da 470, né, da nossa Serra das Antas, ali ainda estamos com uma dificuldade muito grande. Para quem nos acompanha entender, Jair, lá em 2024, por exemplo, nós temos como referência em saúde, em referência em educação, vamos pegar os municípios aqui da nossa microrregião, Veranópolis, Nova Prata e seu entorno aqui. Nossa saúde toda ela é referenciada em Bento Gonçalves. Oncologia, no Hospital Geral de Caxias do Sul, a questão de cardio e outras especialidades. E nós ficamos sem acesso, literalmente sem acesso a essas. E o que nos preocupa, Jairo, é conseguirmos com celeridade hoje evitarmos que isso possa se replicar. Né? Então, tem trabalho sim ocorrendo na 470, com uma velocidade que a gente gostaria que fosse melhor, mas ainda assim temos um bom trabalho pela frente. Para esse inverno não vai estar conclusa, então temos essa demanda, e temos agora o início da 437, que é Vila Flores a Antônio Prado, que ainda vai levar pelo menos mais um ano para que a gente possa acessar por essa rodovia. Então, ainda temos dificuldades ainda de restabelecimento na questão de ligação. Agora, com relação a questões internas, praticamente tudo já está na normalidade já. Prefeito, a gente sabe que a MESM é uma das entidades mais fortes, né, do municipalismo regional e foi precursora, né? Como é que é também esse trabalho da entidade? Eu sei que os senhores e o senhor têm promovido muito a questão de parcerias público-privadas, a questão da iluminação. Inclusive, a sua cidade já tem 100% de LED, eu sei que é uma cidade exemplar, né, com o seu trabalho. Como é que também a questão hoje dos resíduos, como é que a MESM está estimulando essas parcerias, esse trabalho consorciado aí com os municípios, com esse polo, né, tão dinâmico do Rio Grande do Sul? A atividade consorciada é o caminho que nós enxergamos como o modelo, né, de ganhar escala, de nós termos um modelo diferente de entendermos a administração pública. Né? Então, nós temos um projeto significativo já praticamente finalizado, que é a parceria público e privada dos resíduos sólidos. Esse projeto vai atender 25 municípios que optaram em se integrar nesse projeto, desde a coleta, transbordo, destinação e tratamento do lixo. Né? Então, esse projeto vai se ganhar
escala, vai ganhar qualidade e principalmente, né, a questão do meio ambiente, a destinação desse produto que é coletado nos nossos municípios. Temos também projetos ligados na área da PPP da iluminação pública. Como nosso município de Fagundes Varal está 100% em LED, como outros municípios da nossa região. Mas tem um grande gargalo que é a dificuldade de manutenção, né? A questão de manter o serviço na qualidade que a nossa sociedade exige. Ah, a lâmpada queimou. Ah, não dá para esperar 20 dias, 30 dias, ou que o cidadão ligue para o prefeito ou para o setor quantas vezes para poder ser atendido. Então, entendemos que as parcerias público-privadas são o melhor caminho, municípios, principalmente os menores, mas não também essa dificuldade inerente também aos demais, eles enfrentam dificuldade de escala, já. Nós estamos com uma dificuldade muito grande de mão de obra, dificuldade muito grande. Você abre concurso público para diversos cargos e você vê essas listas reduzidas ou quando não se apresentam candidatos. Então, a dificuldade de mão de obra é também do setor público. E falando um pouquinho da dificuldade do setor público, a gente praticamente hoje vem competindo com mão de obra com a iniciativa privada. Então, passou-se, na minha ótica, na minha visão, daquela fase, bom, as pessoas vão buscar o serviço público e por atrativo da estabilidade de emprego, porque querem um plano de carreira seguro para 20, 30 anos. As pessoas, os trabalhadores, os servidores que buscam, eles querem a questão da valorização naquele momento. Então, isso tem exigido de nós mecanismos de buscar atender as demandas do serviço público, mas também de entendermos a própria administração pública. Aquele modelo da administração pública burocrática, né, weberiana, que tínhamos há 20, 30 anos atrás, não é mais atrativo para quem busca o serviço público, Jair. Prefeito, eu queria falar um pouquinho sobre a sua cidade, Fagundes Varela. O senhor é um educador, né, professor universitário das grandes universidades, portanto, uma pessoa que tem uma atenção muito especial pela educação e os números da sua cidade indicam isso, né? O senhor recebeu o selo ouro exatamente pela alfabetização, né, isso tanto em 24 como 25, né, é o quarto lugar regional e o 18º lugar no estado, no programa de alfabetização na idade certa, o que é muito importante para o avanço da educação. Tem a certificação também como cidade educadora. Como é que o senhor vê, e hoje 100% dos seus alunos, seja na educação infantil, seja no ensino fundamental, estão em turno integral. Como é que o senhor vê a realidade hoje da educação em Fagundes Varela e a importância, né, para a cidade, né, prefeito? Quando a gente iniciou nosso governo lá em 2021, Jairo, né, já estávamos com pandemia ainda, mas a gente já traçou como meta para a nossa Secretaria de Educação, nós queremos ser uma cidade educadora, né? O que é uma cidade educadora, Jairo? Aquela cidade que pensa além dos muros da escola. O entender que sala de aula é importante, mas que uma cidade tem que ser pensada no seu contexto geral. Então, nós temos hoje 100% das nossas crianças em turno integral, no ensino fundamental, o que isso para nós é um orgulho, mas ao mesmo tempo um desafio para entendermos as práticas da educação, entendermos que um aluno que chega na nossa escola às 7 horas da manhã e fica até às 17 horas no turno da tarde, ele não pode ficar nesse período todo numa sala de aula, restrito a uma sala de aula. Então, tu tem que pensar os espaços para tornar essa escola e esses momentos de convivência atrativos para o aluno, desafiar ele em termos de educação. Então, é nisso que nós temos trabalhado muito forte desde o início. Mudamos o sistema metodológico da nossa escola, Jairo. Contratamos todo um sistema de assessoria na área tecnológica para poder tornar toda a nossa escola mais atrativa na questão de acesso a telas interativas, a questão de espaços de convivência, temos aula de robótica na nossa escola, temos aula de xadrez, temos projetos de ginástica, enfim, temos espaços todos pensados para isso, Jairo. Então, esse tem sido o nosso carro-chefe nesses 5 anos de gestão, inclusive pensando nisso agora,
estamos investindo numa nova estrutura de escola infantil, conseguimos via FIES, que é um programa do governo federal, vamos construir uma escola totalmente do zero, né, pensada nesse modelo, porque as nossas escolas foram pensadas, pelo menos a nossa escola principal, né, temos duas escolas no nosso município, é uma diferença quando a gente compara com outros municípios, elas foram construídas pensadas na década de 80, lá na década de 90. Né? Então, olhar hoje para as nossas escolas, não que lá atrás estivesse errado, não, isso. Mas hoje, tu pensares o modelo para entendermos essas crianças, para esses jovens, ele tem que ser desafiador. E nós temos que nos desafiar e estamos nos desafiando. Prefeito, queria falar um pouquinho sobre a saúde. O índice de gestão municipal da Firjan é muito respeitado em todo o Brasil, já existe há muitos anos. Ele aponta o segundo melhor desempenho em saúde no Rio Grande do Sul e oitavo no Brasil, que é algo bastante Isso. significativo, né? Como é que hoje está a saúde, qual o investimento que o senhor tem feito, a prefeitura em Fagundes Varela, e também o significado, né, desse resultado tão expressivo, né, ser o oitavo no Brasil. Vejam, nós temos mais de 5.500 municípios no nosso país, né? Esses também são dados que nos deixam felizes com o nosso desempenho, mas felizes em virtude da nossa comunidade, Jair. Eu tenho nosso promotor de justiça aqui da nossa comarca, né, que ele usa uma expressão com relação aos municípios da nossa região, né? Vocês vivem na Europa brasileira. Né? Então, realmente, os índices que a gente consegue atingir são índices que realmente colocam num patamar diferenciado. Nós conseguimos isso ampliando os convênios que o município possui regionalizados. Nós temos convênio hoje com 6 hospitais da nossa região, Jário, né? Em todas as áreas, oncologia, cardio, hospital geral, traumatologia, que é no caso o Faropilha, que nos atende, na área de dermato, na área, enfim, na área vascular, que é o Aporé, que nos atende. Então, firmando essas parcerias, esses convênios, né? Quando a gente tem referências com profissionais da área e com esse corpo técnico, né, que a gente conseguiu fomentar, estruturar na nossa rede municipal, permite que a gente consiga atingir esses desempenhos. Um projeto que a gente incluiu, já lá no início do nosso governo, foi saúde na melhor idade. Um dos grandes desafios das nossas cidades, das nossas gerações que estão agora e vão se desafiar ainda mais logo, logo, é a questão do envelhecimento, a questão demográfica. Hoje, nossa cidade tem praticamente 3 mil e poucos habitantes, já. Tá? Desses 3 mil habitantes, praticamente um terço tem mais que 65 anos de idade. Né? Expectativa de vida próximo aos 80 anos, o que nos desafia com relação à saúde dessa categoria, vamos dizer assim, da população. Então, esse projeto Saúde na Melhor Idade, ele tem uma equipe médica, além da equipe médica de enfermagem multidisciplinar, com psicólogo, fisioterapeuta, que praticamente visita todas as famílias de forma periódica no nosso município. Isso gerenciado de forma regulada com nossos agentes comunitários de saúde. Então, nos permite ter um contato muito próximo com o cidadão. E essa proximidade naquele modelo, né, da saúde da família, que vem lá dos Estados Unidos, que até incentivou esse modelo aqui no Brasil, é o que nós temos conseguido implementar muito forte aqui no nosso município, já. Então, né, no índice Fijan, que é um índice fidedigno, né, de uma instituição séria, nos deixa bastante satisfeito com o resultado, já. Prefeito, para a gente fechar o nosso bate-papo, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre também a parte de mobilidade, de investimento, né? Eu sei que a sua administração tem feito tanto um esforço na pavimentação rural, que é muito importante, a questão, né, da ligação vicinal, como também na cidade, né? Através de pavimentação de ruas, de recuperação de espaços públicos. Como é que está esse investimento? Como é que o senhor avalia hoje esses investimentos que estão sendo feitos pela sua gestão? Eles vêm ao encontro, Jairo, naquele modelo que a gente falou de cidade educadora. Então, uh,
entendendo o processo de urbanização que ocorre de menor ou maior escala, nosso município tinha 70% da população em área rural há 20 anos atrás. Hoje se inverteu esse processo. Hoje, praticamente 70% da população reside na área urbana e a área rural, aí se permaneceram as famílias mais estruturadas economicamente, né? Então, nosso interior hoje, nós somos talvez um dos poucos municípios do estado, não temos essa estatística, que todas as comunidades do interior têm pavimentação asfáltica, das suas sedes até a cidade, até a área urbana, e aí nós passamos a olhar a cidade como agora a nossa referência. Então, temos que reconstruir praticamente todo o sistema de estrutura de drenagem da nossa cidade para poder dar conta desse processo de urbanização. Com isso, tivemos que ampliar, abrimos avenidas, construímos avenidas. Nossa avenida principal aqui, ela foi ampliada sentido leste-oeste. Instituímos, né, implantamos, né, já no ano 2021, via um projeto junto com o Ministério do Meio Ambiente, também conseguimos, talvez, falo sempre no talvez, né, porque a gente não tem dados científicos, Jairo. Nós implantamos um parque urbano verde, né, que é uma área toda construída para que o cidadão possa ter esses espaços de convivência. Então, tem a cidade das crianças localizada lá, que é um parque infantil, temos pista de caminhada, temos parte esportiva, todo iluminado. Construímos, já implantamos 4 ciclovias em praticamente todos os eixos, né, principais da nossa cidade. Agora estamos investindo muito forte na revitalização de espaços, ginásio municipal, enfim, essa questão de dar para nossa sociedade esse aspecto de orgulho, esse aspecto de entender que é bom viver em Fagundes Varela, que é bacana estar aqui, que nós temos qualidade de vida, que nós temos educação, que nós temos espaços que, enfim, façam que com isso a gente entenda, né, que aqui a gente está bem e que a gente tem tudo para ter uma vida bacana e tranquila, Jairo. E também pensando, né, já planejando nossa cidade para o setor de serviços, né? Nós temos o setor de turismo que começa a se desenvolver. Já em 2022, entrar novamente para o mapa de turismo do Brasil e o mapa de turismo do Estado. Aderimos à Atuacera, conseguimos via lei estadual. Nossa tradição aqui é muito forte na suinocultura. Tínhamos aqui um frigorífico muito grande, então nós ficamos conhecidos regionalmente como torresmeiros, Jair. Torresmo, né? Então nós conseguimos Excelente, esse né? título, é isso, através da lei estadual. Nós somos capital estadual do torresmo, então nós temos todo ano um evento chamado Torresmaço, que fortalece essa questão turística, a vocação para a agricultura familiar. Então isso tudo é um complexo de coisas boas que vem acontecendo. Quero então agradecer a participação, a presença do meu querido amigo, prefeito de Fagundes Varela, Nelton Carlos Conte, o Nelton que também é presidente dessa associação, tá, vai completar agora 60 anos, a Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a MESM, que é, né, essa região tão representativa e importante do Estado. Parabéns, prefeito, pelo seu trabalho, tanto à frente da entidade como também na prefeitura, e muito obrigado pela sua participação. Eu é que agradeço esse espaço e parabéns pela iniciativa de valorizar justamente o municipalismo, né? Às vezes parece que se torna clichê aquela frase, é no município que as coisas acontecem. Mas essa é a realidade, já. Essa é a realidade. É aqui que as pessoas vivem, é aqui, você, como prefeito, sabe muito bem, é aqui na tua porta é que elas vêm bater. Então é isso que a gente tem que valorizar e ressaltar a importância dos gestores, mas enfim, de toda essa estrutura que os governos municipais possui. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado pelo espaço que nos foi dado. Obrigado, prefeito. A entrevista do canal do Portal 497, ela fica por aqui. Mas deixo sempre o nosso agradecimento àqueles que acreditam nessa iniciativa pioneira. Ubra, maior e mais tecnológica. GovTech Summit, o maior evento GovTech do país, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de junho no Centro de Eventos da PUC, em Porto Alegre.
Grupo Portal Soluções Inovadoras para os Órgãos Públicos. E Zafre Bourbon, economizar é comprar bem. Eu quero também, né, te fazer um pedido para você se inscrever no canal 497 para receber diariamente as notificações. Todo dia nós temos um programa novo, de segunda a sexta, sempre trazendo aqui a voz dos prefeitos, dos temas relevantes para o municipalismo, para a força dos municípios do Rio Grande do Sul. E acompanhe também diariamente as notícias da tua cidade, dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, o único portal dedicado exclusivamente às cidades, o portal 497. Eu te digo, amanhã nós vamos estar de volta, sempre trazendo a voz e o conteúdo, as informações das cidades gaúchas. Canal 497, todo dia conteúdo, todo conteúdo gera transformação.